Fala, criatura, e aí, beleza? Professor Zé Soares, você está no canal Paralelo 16. Nós estamos aqui retomando o nosso projeto de gravação de podcast. Havíamos começado o ano passado, fizemos uma pausa e agora retornamos na nossa casa em parceria com Rota Concursos. E aí, hoje eu estou aqui com o professor Antônio Marcos, professor de História. Vamos bater um papo sobre música, história e geografia. Professor, seja bem-vindo. Fala, José, tudo bem? Fala, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Paralelo 16 e vamos para mais um vídeo aí sobre o movimento Mangue Beat. Antes de nós iniciarmos aqui, o professor já deu spoiler do nosso tema. Eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito, ativar o sininho das notificações, compartilhar o nosso vídeo, ajudar no crescimento aqui do nosso projeto, porque quanto maior for o crescimento do canal, maior será a frequência aqui de produção de conteúdo para vocês. Educação, podcast. Lembramos que nós somos o primeiro podcast do estado de Goiás a falar sobre a temática educação, beleza? Então, como o professor Antônio Marcos disse, nós vamos falar sobre o movimento Mangue Beat. Então, professor, o que foi o Mangue Beat? Quando é que começou? Onde aconteceu? Fala um pouquinho desse movimento aí para nós. Bom, gente, o movimento Mangue Beat é um movimento cultural surgido em Recife, no final dos anos 80, início dos anos 90, e ele, como todo movimento cultural, ele vai ser um movimento de contracultura, certo? Um movimento de contestação social. Então você tem música, cultura, política, geografia e uma série de questões sociais que vão ser envolvidas aí. Tanto que o movimento vai se inspirar em obras de autores que abordam esse tema, a temática da pobreza, a temática da fome, certo? Então é um movimento que vai enriquecer a cena cultural do Recife, que estava abandonada. Como acontece em vários períodos da história, a gente vai perceber isso aí nesse vídeo de hoje, vai trabalhar isso aí, vamos ver em outros vídeos, outras temáticas que vamos trabalhar. O Norte e Nordeste sempre foram esquecidos pelo poder público, sempre concentrado ali na região Sudeste, no eixo Rio-São Paulo. E na questão musical, cultural também não vai ser diferente, certo? Então a gente vai fazer essa abordagem aí. O Mangue Beat, ele utilizava a música como inclusão social, né? Então, como o professor Marcos disse, o Nordeste ele era abandonado, né? Era tratado com descaso, principalmente pelo eixo ali Centro-Sul, o eixo Rio-São Paulo, culturalmente falando, né? E o Mangue Beat ele se resume com a junção, né, de elementos da cultura regional, né, com outros gêneros musicais, né? Algo que não tinha sido visto ainda no cenário musical brasileiro, né? Ou já tinha algo parecido, semelhante a esse processo anteriormente? Olha, você tem a Tropicália, certo? Que ela faz quando os artistas brasileiros colocam guitarra elétrica nas músicas com ritmos regionais, mas do peso e da inovação que o Mangue Beat tem, não. Por quê? O que a gente vai ter aí? A ideia fincar, como eles falavam, né? Fincar uma parabólica na lama, ok? E a partir daí colocar Recife e o Brasil no cenário da música mundial. Então, com isso você tem o quê? Uma mistura de ritmos que vai desde o maracatu, que é uma dança e um ritmo regional, juntamente com o rock, o hip hop, a cultura hip hop. Então uma mescla disso daí, sai uma coisa nova. Desse hibridismo cultural você vai ter uma coisa nova que vai surgir aí. A gente pode colocar também aqui dentro do contexto de globalização, né? Porque a parabólica conectando o mangue ao mundo, né? Seria algo nesse sentido. E é importante ressaltar também que existe uma questão da identidade visual, né? Dentro do Mangue Beat, os músicos, né? Os percussores desse movimento, eles até no vestuário eles tinham uma forma de se apresentar, né? Com elementos da cultura do vestuário regional, né? Como, por exemplo, o chapéu de palha, né? Então eles criaram assim uma identidade visual, né? Exatamente. O lance do vestuário aí, você já citou o chapéu de palha, então roupas feitas com tecido de chita, então um tecido muito comum lá na região, que são usados, por exemplo, em
festa junina, né? Fazer vestido de festa junina, que é o tecido mais barato. Então a ideia era trazer essa característica regional, certo? Pro mundo. E foi o que eles fizeram, porque apresentaram uma coisa nova. Quem lá nos anos 90 que conheceu o movimento nunca usou uma calça xadrez, né? Verdade. E assim, além disso, além da identidade visual, além da mescla de ritmos, da mescla de culturas, você vai ter nas letras, as letras são muito fortes, são muito contundentes. Quando eles abordam nas letras, a primeira música que estourou da banda que se colocou como sendo o carro-chefe desse movimento, que é o Chico Science Nação Zumbi, que tem o Chico Science, que é o seu idealizador, Chico Science, Fred 04, depois vieram outros, né? Você tem o Jorge do Peixe, o Otto, o Pupilo, Gilmar Bola 8. Eles, nessas letras aí, você tem a mistura de ritmo, cada um chegou com a sua contribuição, com o seu ritmo, com a sua influência, e nas letras eram muito fortes os apelos para a questão social. Então, quando você pega, por exemplo, A Cidade, que foi uma das primeiras músicas que estourou, que virou tema de novela, dos últimos versos ele fala o seguinte: num dia de sol, Recife acordou com a mesma fedentina de um dia anterior. Então ele está falando o quê? Que você tem aí uma falta de saneamento básico na cidade, certo? Então você percebe que, mesmo que tenha um ritmo dançante, um ritmo forte, você tem guitarras pesadas, você tem o ritmo dos tambores, né, de couro de bode. Então a guitarra com o tambor de couro de bode, veja só a mistura que dá isso daí. Um ritmo forte, pesado, mas eles têm um forte apelo social. Você tem tudo. A música ela vai se colocar como sendo uma forte expressão desse movimento, certo? E a busca de colocar Recife no mapa do mundo. Ok? Eu tive a oportunidade de ir a um show da banda aqui em Goiânia. Eles tocaram aqui em 1996 no Clube Jaó, e parecia que você estava entrando num show do Sepultura, tanto que o show dos caras era pesados, certo? Se apresentava em vários programas aí, assim, virou uma febre. Pena que infelizmente teve uma vida curta, mas deixaram aí um legado o Chico Science deixou o legado de uma obra muito, muito forte, muito contundente, muito importante para a nossa cultura nacional, que inclusive hoje, pegando essa questão de musical, né, dos discos lançados, estão entre os melhores discos lançados no país. O Mangue Beat, ele é a batida, né? A batida do mangue. E aí tem como principal símbolo o caranguejo, né? E os percussores aí do movimento Mangue Beat, eles se intitulavam Caranguejos com Cérebro, né? Que era para mostrar essa questão da produção cultural. E aí, Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho da influência que eles tiveram, né? A referência que eles tiveram nas obras do José de Castro, né? O Chico, tanto o Chico Science quanto o Fred 04, eles beberam muito em Josué de Castro, né, que é um grande nutrólogo, médico, escreveu uma das maiores obras no quesito fome, né, era um estudioso da fome no Brasil, tanto que o Josué de Castro ele presidiu a FAO, que é o órgão das Nações Unidas que trata da questão da fome no mundo. Então assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da influência que o Josué de Castro teve na formação do movimento, né? Sim, a obra do Josué de Castro é importante, assim, é uma obra que todos aqui do Brasil devem conhecer, para a gente conhecer a nossa realidade. A gente tem uma história de séculos aí de descaso das autoridades. A questão da fome é um fantasma que sempre assombrou a nossa sociedade, principalmente na região Nordeste. Então a obra dele vai ser muito presente na produção, na obra musical do Chico, devido a principalmente a questão da fome. O Chico deu uma entrevista certa vez em um programa de TV que ele fala a respeito da fome, a fome que envergonha a humanidade. Então ele tem a ideia do Josué de Castro, mesmo que não tenha contato com ele, né, não teve contato com ele, mas ele tem um contato, ele tem uma influência direta. Ele tem uma influência direta do Josué e tem ele como um tutor. Tanto ele como os outros idealizadores do movimento. Isso é muito importante porque isso aí trabalha a questão de sociologia. A gente pode abordar a questão de sociologia, por exemplo, através da música do Chico Science. Como foi feito com outro grupo aí
os Racionais, que tiveram um disco transformado em livro, foi abordado em um vestibular de universidade. A do Chico Science já foi cobrado, já foi trabalhado algumas músicas em algumas questões aí, e dá para você perceber através dessa influência do Josué de Castro, que ele sempre cita nas entrevistas. Em todas as entrevistas que ele dá, sempre ele está citando o Josué de Castro, a importância dele por reconhecimento, para discutir a questão da fome no mundo, que o Josué vai ser um dos primeiros que vai discutir essa questão da fome. Então ele vai trazer isso daí, vai trazer esse arcabouço para dentro da sua produção, e através disso você percebe através da música, através da letra dele. Além da forte crítica social, o movimento também tinha a ideia de revitalizar a cultura, né? Misturar ali o tradicional com o que existia de moderno no mundo. E nós falamos sobre a influência, né, de Josué de Castro. Eles também, né? O Chico Science e a Nação Zumbi, o Fred 04, Mundo Livre S.A., né? Também tiveram influência de grandes artistas, né? O Jackson do Pandeiro, o Mestre Salustiano. Né? O Ariano Suassuna também teve um papel importante na configuração desse movimento, né? Sim, sim. E lembrando que, assim, todas essas referências que o Chico tem, de Josué de Castro, de Jackson do Pandeiro, a ideia é você pegar o regional, você misturar com o moderno, e havia também no movimento uma ideia de contestação da modernidade, essa modernidade que não trouxe o esperado pra gente, não trouxe após a Primeira Guerra, não trouxe após a Segunda Guerra, e não trouxe o que a gente esperava do que seria futuro, do que seria moderno. Então a juventude, ela é descrente com essa modernidade. Então, a partir daí, desse movimento, a ideia é tirar a juventude da periferia, certo? Tirar a juventude da periferia, fala a respeito de sociedade, da periferia da sociedade, e colocar como sendo um agente de transformação. A ideia é de transformação, de movimentação e de, claro, tendo como base essa cultura nordestina, que após o Chico, ela passou a ser mais valorizada. Entendeu? A cultura nordestina, ela vai aparecer mais. Você vai ter outras bandas que vão se influenciar pela obra do Chico, vão ser influenciadas pela obra do Chico. Claro que não vão ter o mesmo respaldo, mas tem excelentes bandas que surgiram a partir dessa ideia do movimento. Que você tem lá o próprio Chico Science, Nação Zumbi, você tem o Mundo Livre S.A., que puxa muito pro lado do rock e do samba. Você tem Pedro Luiz e a Parede, que tem uma forte influência do movimento, e também é o rock dos anos 90. Inclusive várias revistas dos anos 90, 92, 93, eles traziam a nova cara do rock nacional, e dentre elas estavam essas bandas aí do Nordeste. Hoje em dia nós temos por exemplo, o ex-vocalista do Sepultura, o Max Cavaleira, que saiu da banda em 96. Ele foi fortemente influenciado pela música do Chico. Tanto que os discos que ele lançou com a sua banda principal hoje, o Soulfly, tem referências ao Chico, tem termos que são usados na região, certo? Ele regravou músicas do Chico, então tem uma influência muito forte. Que ele falou assim, que ele queria ter tido mais contato com ele. Não só essa banda dele, mas também o Sepultura, sua antiga banda, também tem muita influência do Chico. Porque a música era pesada, era uma coisa nova, e era algo que descrevia a realidade ao qual eles pertenciam. Então isso aí acho que foi a pegada deles. O interessante é destacar aqui a seguinte questão, porque o Mangue Beat, ele tinha uma capacidade de articulação e valorizar cada vez mais a articulação do local com o global, vamos colocar Sim, assim, né? Exatamente. Então você tinha uma forte influência de tradições culturais, os elementos do maracatu e de outros ritmos do Nordeste inseridos nesse contexto. Então o cara, ele fez uma verdadeira bagunça, né? No bom sentido, uma bagunça musical que ficou marcado na história, né? Você falou de bagunça, eu lembrei, né? A bagunça, o caos, ele mesmo fala na música, né? Vamos sair daqui para me organizar, vamos sair daqui para desorganizar. Ou seja, eles querem sair do mangue, como eles falaram, né? Colocar uma antena parabólica na lama, no mangue, uma região muito fértil. O caranguejo, que é o símbolo, é um animal, uma espécie resistente a esse mangue. E a partir daí a ideia é sair do mangue para o mundo, certo?
Da lama ao caos. O caos o quê? A sociedade, a cidade que vive, certo? Que vive, as grandes cidades. Foi o que eles fizeram, trazer essa mistura aí. Tanto que influência dele, você vai ver, eu citei agora há pouco aqui mas você tem vários artistas aí. Então, eu acho que se não fosse a morte prematura dele, em 97, né, infelizmente, ele teria, a contribuição dele para a cultura nacional seria muito maior. Que eu acho que semelhante ao que aconteceu no rock dos anos 90 lá fora, o grunge, por exemplo, que foi o último movimento sincero que a gente tem aí, o movimento Mangue Beat vai ser uma das últimas manifestações culturais que nós temos aqui no Brasil que realmente tem uma representação e que realmente deixou marcas na cultura nacional. É interessante a gente destacar aqui a importância que a pesca do caranguejo, né, tem na economia local, que é uma fonte de renda, né, muito importante para as populações ribeirinhas, né? E aí você falou da música Cidade, você falou de outras músicas aqui. Eu queria destacar também a música Manguital, né? Que ela mostrava a insatisfação, né, com a precariedade que existia na cidade do Recife, né? Que eles cantavam a partir da realidade deles, né? E o objetivo era o quê? Escancarar todos aqueles problemas que ali existiam, e a partir desse momento o Brasil passou a ver, a conhecer a realidade. Recife é uma grande cidade, né, do nosso país, e uma grande metrópole, e como todas as grandes metrópoles do Brasil, Recife com problemas, né, de estrutura, de promover uma cidade inclusiva, enfim, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da breve vida, né, que o cara teve uma vida curta, mas deixou um legado fora do comum, e também se houve alguma outra transformação na música brasileira depois, né, do Mangue Beat. Você falou aí a respeito da questão socioeconômica, né, de Recife. Nesse período aí, a própria música do Chico Sainz fala isso, né? Uma das músicas dele fala assim que Recife, a quarta pior cidade do mundo para se viver, em dados daquela época lá, dos anos 90, né? Então, daí você já vê a situação da cidade. Sim, o Chico Sainz, ele teve essa produção, ele começa desde os anos 80, né? Meados dos anos 80 ali, ele já está atuando no meio musical ali. Ele queria fazer alguma coisa, fazendo baile, fazendo festa, foi se envolvendo com o meio cultural, e aí de repente ele se reunia com a galera para dançar break, e aí cantar rap, e aí resolveram, que eles tiveram até que eles tiveram a ideia de criar um ritmo próprio, né? Criar a sua própria música. E a partir daí eles foram crescendo. Você tem 2 discos, né? Tem o Da Lama ao Caos e depois o Afro Ciberdelia, que foi esse que estourou. E aí foi um dos primeiros discos que eu vi, uma capa que tinha um arroba que hoje é tão comum, né, na nossa vida cotidiana aí, mas naquela época foi um dos primeiros discos que tinha um arroba na capa, e que inclusive fazia parte do nome Afro Ciberdelia. Então, infelizmente, ele faleceu 1 ano depois do lançamento desse segundo disco, certo? Então ele teve uma vida muito curta, tem um legado muito forte, muito contundente, muito pungente na nossa história. E depois disso daí, claro, você tem a banda continuou com outro vocalista que já fazia parte do grupo lá. Tiveram algumas mudanças. O Jorge do Peixe, né? Alguns saíram. O Otto, por exemplo, partiu em carreira solo. O próprio Gilmar Bola 8 também saiu da banda. O Pupilo, que é percussionista, ele é produtor musical. Então, assim, eles partiram para várias experiências. Eles eram experimentalistas, né? Os caras gravaram música com Gilberto Gil, que é uma regravação de uma música do Jorge Maltner, o Maracatu Atômico, até para representar o estilo que eles faziam. E aí, depois desse movimento, claro que assim, ele continua vivo, mas não com a mesma força que tinha antes, né? Porque o Chico, ele era realmente grande referência, né? Grande referência. Eles perderam a grande referência, isso, né? E aí agora no mês de março, se eu não me engano, dia 12, eu
estou equivocado a data aí, foi aniversário dele. E foi lançado um acervo, tá no YouTube, tá disponível para quem quiser ver, um acervo de tudo, é o baú do Chico, né? Tudo que ele guardava lá de letra de música, fita demo, alguns vídeos, tá tudo disponível lá para quem quiser assistir. Então é um cara que faz... eu fiquei muito comovido na época da morte dele, porque eu estava acompanhando, assim, eu consumia tudo que ele produzia e fez muita falta. De lá para cá você não tem um movimento na música com tanta força. Acho que a gente pode citar em nível de importância, né? Você tem Jovem Guarda, você tem Tropicália, você tem o Rock BR dos anos 80 e o Mangue Beat nos anos 90. De lá para cá, outros estilos musicais tomaram o protagonismo da música e realmente um estilo musical que se firma e que se mantém com o passar do tempo, não apareceu mais nenhum. Respeitando, tô rindo aqui que eu ia falar um negócio que mais eu me controlei. Respeitando todos os gêneros musicais, mas de lá pra cá foi só pra trás, né? Rapaz, eu vou te falar um negócio. Infelizmente. E aí, eu queria ver com você, Marcos, aqui se você tem alguma literatura para indicar para o pessoal, né? Sim, eu trouxe algumas aqui. Lembrando que o Marcos é um cara que ele é fissurado em livros, né? O cara eu nem sei como é que é o nome da pessoa que consome muito livro, né? Então o cara consumir, ler é que é um problema, né? Mas o cara sempre compra mais do que lê. O cara tem uma biblioteca na casa dele. O dia que a gente tiver a oportunidade para gravar um vídeo lá na sua casa, a biblioteca que o Marcos tem é de fazer inveja. Uma inveja boa, viu? O que você indica para nós aí da literatura em relação ao Mangue Beat? Bom, olha só. Primeiro, para fazer uma introdução, né, a respeito de música brasileira dos anos 70 em diante, que é a grande influência do Chico Science. Você tem aqui o livro da Ana Maria Baiana, né, Nada Será Como Antes, que é a MPB dos anos 70, que vai influenciar muito na carreira dele. E eu tenho um livro aqui da Lorena Calabria, que eu estava esperando sair. Quando saiu, eu fui lá e comprei, que é uma série que chama o Livro do Disco. E aí, esse daqui faz justamente referência ao primeiro disco, que é o Da Lama ao Caos, certo? Chico Science, Nação Zumbi, Da Lama ao Caos. Então ela vai contar aqui, nessa obra, ela vai falar a respeito desde os primeiros bailes, as primeiras festas que eles faziam para arrecadar dinheiro, para fazer a gravação do disco, a influência, as letras, tudo, e assim a história da banda também. Então, quem se interessar pelo movimento Mangue Beat, isso aqui é um prato cheio, aquele tipo de livro que você pega no final de semana, assim, você mata ele em 2 dias. Então fica a dica aí, Lorena Calabria, o Da Lama ao Caos, Chico Science, Nação Zumbi, e a Ana Maria Baiana, Nada Será Como Antes, música no Brasil dos anos 70, MPB dos anos 70. Eu queria destacar aqui uma questão que eu estou lembrando aqui, o Paralelo 16, né? Inclusive eu quero falar, quem não nos segue aí no Instagram, vai lá, @paralelo16_, uma das primeiras publicações que viralizaram lá em 2020, pandemia, naquela loucura que a gente tava, foi uma publicação sobre o Chico Science. Foi uma live, não? Não. Depois nós fizemos uma live. Depois nós fizemos uma live. Sim. E aí, inclusive, essa live nem ficou salva, porque na época o Instagram não salvava a live, enfim. Infelizmente. E aí, tanto que nós resolvemos, né, retomar aqui o nosso podcast com esse assunto, porque é extremamente importante. Nós fizemos muitas lives em 2020 e algumas não ficaram salvas no Instagram. Então agora, como nós estamos no YouTube, aí o projeto cresceu, tomou uma dimensão muito maior que a gente imaginava, então nós começamos a gravar, vamos regravar alguns temas lá de 2020, muito bom, muito bacana, vocês vão gostar pra caramba. E aí foi uma das primeiras publicações que viralizaram, e essa publicação ela trouxe uma galera do Nordeste pra cá, para seguir o Paralelo 16, então quero mandar um abraço. Eu não sei qual será o alcance desse vídeo, tomara que, né, viralize aí, mas eu quero mandar um abraço para os pernambucanos, uma galera sensacional que segue o Paralelo 16. Quero mandar um abraço aqui para o Jorge Afonso, professor de Geografia, que foi um cara que nos apoiou bastante no início. O Jorge, que é de Recife, torcedor do esporte. Então, um abraço para os pernambucanos que estão em Goiás, os pernambucanos que estão em Pernambuco, os fãs do Chico Science. Então, um abraço para todo mundo. Satisfação em tê-los aqui, né? Então, Antônio Marcos,
Marcos, vamos nos despedindo aqui, né? Porque a conversa é boa. Se deixar, a gente vai falando, e nós ficamos horas e horas aqui. É isso aí, gente. Valeu, obrigado, viu, pela audiência aí. Sigam o nosso canal aí. Fica a dica das... Se inscrevam, né? Se inscrevam, compartilhem, comente. Todo aquele protocolo, né? Que é necessário ser feito. Ajude seus professores a viralizarem aqui como youtubers. Então, forte abraço para todo mundo. Voltaremos em outra oportunidade com mais temas aqui. A frequência agora será constante, beleza? E eu vou encerrar aqui com aquela frase que quem é seguidor do Paralelo 16, quem é meu aluno, quem é aluno do professor Antônio Marcos sabe. Olha, os cães ladram, mas a caravana não para. Um forte abraço. Produção, roda a vinheta pra nós aí.